A Bíblia é repleta de histórias sobre anjos, seres celestiais que são mensageiros de Deus. Alguns anjos são bem conhecidos, como Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus Cristo, e Miguel, que lutou contra Satanás no livro de Apocalipse. No entanto, existem outros anjos que são mais misteriosos, como o anjo que apareceu a Moisés no Monte Horebe. Este anjo é descrito no livro de Êxodo como um ser de fogo, com uma aparência tão brilhante que Moisés teve que tirar os sapatos. Ele falou com Moisés e o instruiu a libertar os israelitas da escravidão no Egito. A identidade deste anjo é um assunto de debate entre os estudiosos. Alguns acreditam que ele é uma representação de Deus ou do Espírito Santo. Outros acreditam que ele é um ser angelical real, mas de origem desconhecida. Se este anjo é uma representação de Deus ou do Espírito Santo, isso sugere que Deus está intimamente envolvido na vida dos seres humanos. Deus se comunica conosco através de anjos, e Ele está sempre lá para nos guiar e nos proteger. Se este anjo é um ser angelical real, isso sugere que existem seres celestiais poderosos que estão além da nossa compreensão. Esses seres podem nos ajudar e nos guiar, mas eles também podem ser um mistério para nós. Seja qual for sua identidade, o anjo que apareceu a Moisés no Monte Horebe é uma figura importante na Bíblia. Ele representa a presença de Deus na vida dos seres humanos, e ele nos lembra que Deus está sempre lá para nós. Aqui estão alguns outros anjos misteriosos que aparecem na Bíblia. O anjo que apareceu a Maria e anunciou o nascimento de Jesus Cristo, de Lucas 1:26-38. O anjo que apareceu aos pastores na noite do nascimento de Jesus Cristo, de Lucas 2 de agosto de 14. O anjo que apareceu a Pedro na prisão e o libertou, Atos 12 de julho de 10. O anjo que apareceu a João no livro de Apocalipse, Apocalipse 1:14-15. Estes anjos são todos descritos como seres poderosos e majestosos. Eles aparecem em momentos importantes da história bíblica, e eles desempenham papéis importantes na salvação da humanidade. Os anjos misteriosos da Bíblia nos lembram que há muito que não sabemos sobre o mundo espiritual. Eles nos convidam a explorar o mistério de Deus e a buscar a sua presença em nossas vidas. O anjo do fogo. Moisés estava pastoreando ovelhas no deserto quando viu algo estranho. Uma chama de fogo estava queimando no meio de uma sarça, mas a sarça não estava queimando. Moisés se aproximou para ver melhor, e então ouviu uma voz falando com ele. Moisés, Moisés, disse a voz. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é santo. Moisés olhou para baixo e viu que estava pisando em terra santa. Ele se ajoelhou e se curvou diante da voz. Quem é você? Perguntou ele. Eu sou Deus, disse a voz. Eu apareci a você para lhe dar uma missão. Deus disse a Moisés que ele seria o líder de um povo chamado Israelitas. Os israelitas estavam escravos no Egito, e Deus queria que Moisés os libertasse. Moisés ficou assustado com a missão que Deus lhe deu. Ele não sabia se era capaz de libertar um povo inteiro. Eu não posso fazer isso, disse ele. Eu sou apenas um homem simples. Deus disse a Moisés que ele não estava sozinho. Ele seria guiado por Deus e pelos anjos de Deus. Moisés aceitou a missão de Deus. Ele voltou para o Egito e começou a preparar os israelitas para a libertação. A jornada. A libertação dos israelitas foi uma longa e difícil jornada. Moisés liderou os israelitas através do deserto, e eles enfrentaram muitos desafios ao longo do caminho. O povo israelita muitas vezes reclamava de Moisés e de Deus. Eles queriam voltar para o Egito, onde tinham comida e água em abundância. Moisés ficou desanimado com o povo israelita. Ele se perguntou se Deus havia feito a escolha certa ao escolher ele para liderar o povo. Mas Deus estava sempre lá para Moisés.
Ele enviou anjos para confortar Moisés e ajudá-lo a continuar a jornada. A chegada a Canaã. Finalmente, depois de muitos anos, os israelitas chegaram a Canaã, a terra prometida. Eles estavam livres da escravidão e poderiam viver em paz e prosperidade. Moisés morreu antes de entrar em Canaã, mas ele viu a terra prometida de longe. Ele sabia que Deus havia cumprido sua promessa. O significado. A história de Moisés e do anjo do fogo é uma história de fé, esperança e libertação. É uma história que nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. O anjo do fogo representa a presença de Deus na vida dos seres humanos. Ele é um símbolo de esperança e de renovação. A jornada dos israelitas através do deserto representa a jornada da vida. Todos nós enfrentamos desafios ao longo do caminho, mas Deus está sempre lá para nos ajudar. A chegada dos israelitas a Canaã representa a chegada do reino de Deus. É um lugar onde todos vivem em paz e harmonia. A continuação. A história de Moisés e do anjo do fogo continua até hoje. Deus continua a enviar anjos para nos guiar e nos proteger. Aqui estão alguns exemplos de como os anjos aparecem em nossas vidas. Um anjo pode aparecer em um sonho ou visão para nos dar orientação. Um anjo pode nos proteger de um perigo. Um anjo pode nos dar força para superar um desafio. Se você já sentiu a presença de um anjo em sua vida, saiba que você não está sozinho. Deus está sempre lá para você. O mistério. A identidade do anjo do fogo é um mistério que continua a intrigar os estudiosos e os fiéis. Alguns acreditam que o anjo é uma representação de Deus ou do Espírito Santo. Outros acreditam que o anjo é um ser angelical real, mas de origem desconhecida. Seja qual for a sua identidade, o anjo do fogo é uma figura importante na Bíblia. Ele representa a presença de Deus na vida dos seres humanos, e ele nos lembra que Deus está sempre lá para nós. A história de Moisés e do anjo do fogo continua até hoje. Deus continua a enviar anjos para nos guiar e nos proteger. Um anjo pode aparecer em um sonho ou visão para nos dar orientação. Um anjo pode nos proteger de um perigo. Um anjo pode nos dar força para superar um desafio. Se você já sentiu a presença de um anjo em sua vida, saiba que você não está sozinho. Deus está sempre lá para você. O mistério. A identidade do anjo do fogo é um mistério que continua a intrigar os estudiosos e os fiéis. Alguns acreditam que o anjo é uma representação de Deus ou do Espírito Santo. Outros acreditam que o anjo é um ser angelical real, mas de origem desconhecida. Seja qual for sua identidade, o anjo do fogo é uma figura importante na Bíblia. Ele representa a presença de Deus na vida dos seres humanos, e ele nos lembra que Deus está sempre lá para nós. O que você acha? Quem é o anjo do fogo? Você acredita que ele é uma representação de Deus ou do Espírito Santo? Ou você acha que ele é um ser angelical real? Um exemplo de como um anjo pode aparecer em nossas vidas. Imagine que você está passando por um momento difícil na vida. Você está se sentindo perdido e sozinho. Você não sabe o que fazer. Uma noite, você tem um sonho. No sonho, você vê um anjo. O anjo é lindo e radiante. Ele olha para você com amor e compaixão. O anjo lhe fala palavras de conforto e esperança. Ele diz a você que Deus está com você, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando você acorda, você se sente diferente. Você se sente mais forte e confiante. Você sabe que Deus está com você e que você vai superar esse desafio. Este é apenas um exemplo de como um anjo pode aparecer em nossas vidas. Os anjos podem aparecer de muitas maneiras diferentes. Eles podem aparecer em nossos sonhos, visões, ou mesmo na vida real.
Se você acredita em anjos, esteja atento à presença deles em sua vida. Eles podem estar ali para ajudá-lo, guiá-lo e protegê-lo. A história de Moisés e do anjo do fogo continua até hoje. Deus continua a enviar anjos para nos guiar e nos proteger. Aqui estão alguns exemplos de como os anjos aparecem em nossas vidas. Um anjo pode aparecer em um sonho ou visão para nos dar orientação. Um anjo pode nos proteger de um perigo. Um anjo pode nos dar força para superar um desafio. Se você já sentiu a presença de um anjo em sua vida, saiba que você não está sozinho. Deus está sempre lá para você. O mistério. A identidade do anjo do fogo é um mistério que continua a intrigar os estudiosos e os fiéis. Alguns acreditam que o anjo é uma representação de Deus ou do Espírito Santo. Outros acreditam que o anjo é um ser angelical real, mas de origem desconhecida. Seja qual for sua identidade, o anjo do fogo é uma figura importante na Bíblia. Ele representa a presença de Deus na vida dos seres humanos, e ele nos lembra que Deus está sempre lá para nós. O que você acha? Quem é o anjo do fogo? Você acredita que ele é uma representação de Deus ou do Espírito Santo? Ou você acha que ele é um ser angelical real? Um exemplo de como um anjo pode aparecer em nossas vidas. Imagine que você está passando por um momento difícil na vida. Você está se sentindo perdido e sozinho. Você não sabe o que fazer. Uma noite, você tem um sonho. No sonho, você vê um anjo. O anjo é lindo e radiante. Ele olha para você com amor e compaixão. O anjo lhe fala palavras de conforto e esperança. Ele diz a você que Deus está com você, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando você acorda, você se sente diferente. Você se sente mais forte e confiante. Você sabe que Deus está com você e que você vai superar esse desafio. Este é apenas um exemplo de como um anjo pode aparecer em nossas vidas. Os anjos podem aparecer de muitas maneiras diferentes. Eles podem aparecer em nossos sonhos, visões, ou mesmo na vida real. Se você acredita em anjos, esteja atento à presença deles em sua vida. Eles podem estar ali para ajudá-lo, guiá-lo e protegê-lo. Anjo Miguel. O anjo Miguel é um dos anjos mais importantes da Bíblia. Ele é frequentemente descrito como o arcanjo, o líder dos anjos. Miguel é conhecido por sua fidelidade a Deus e por sua coragem na batalha contra o mal. Miguel aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Daniel. Ele é o anjo que protege Daniel da ira do rei Nabucodonosor. Miguel também aparece no livro de Apocalipse, onde ele lidera os exércitos do céu contra o dragão, um símbolo do mal. Miguel é um símbolo da vitória do bem sobre o mal. Ele nos lembra que Deus está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Anjo Gabriel. O anjo Gabriel é outro anjo importante da Bíblia. Ele é frequentemente descrito como o mensageiro de Deus. Gabriel é conhecido por suas aparições a pessoas importantes, como Maria, a mãe de Jesus. Gabriel aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis. Ele é o anjo que anuncia a Abraão o nascimento de seu filho Isaque. Gabriel também aparece no livro de Daniel, onde ele interpreta uma visão do rei Nabucodonosor. Gabriel é um símbolo da presença de Deus na vida dos seres humanos. Ele nos lembra que Deus sempre está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Anjo do fogo, Miguel e Gabriel. Os três anjos, o anjo do fogo, Miguel e Gabriel, representam diferentes aspectos da presença de Deus na vida dos seres humanos. O anjo do fogo representa a presença de Deus como um poder poderoso e majestoso. Ele nos lembra que Deus é o Criador do universo e que Ele está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Miguel representa a presença de Deus como um protetor e um defensor.
Ele nos lembra que Deus está sempre ao nosso lado para nos proteger do mal. Gabriel representa a presença de Deus como um mensageiro e um guia. Ele nos lembra que Deus sempre está conosco para nos guiar e nos ajudar. Os anjos são seres misteriosos, mas eles são também seres poderosos e benevolentes. Eles representam a presença de Deus na vida dos seres humanos e nos lembram que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis.